Deus abençoe, continue abençoando, viu, Catiele, e vocês que fazem parte do Ministério Florescer. Eu vejo como um ministério, que Deus continue abençoando, viu, usando vocês. É muito bonito o propósito, né, de comunhão, de crescimento, de entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E cumprir, né, acima de tudo. E Catiele havia comentado comigo sobre o tema. Interessante. Eu fiquei pensando sobre a mulher, né? Vocês estão vendo sobre mulheres com propósito. E me veio à mente uma pessoa, uma mulher muito conhecida na Bíblia, só que na Bíblia não tem não fala muitas coisas sobre ela, mas ela tem uma história assim bem intrigante, vamos dizer assim. Mas antes de começar, vamos abrir a Bíblia e ler, meditar. Vamos fazer mais uma oração? Vamos? Amado Senhor, obrigada por mais esse dia. Que o Senhor possa falar o nosso coração, Senhor, abrir a tua palavra. Acima de tudo, que a sua voz possa ser bem ouvida por nós, possamos acalentar essas palavras no nosso coração, possamos entender o teu propósito também para as nossas vidas. Seja conosco. O dia para nós é totalmente desconhecido, mas para o Senhor é conhecido. Mas pedimos que o Senhor guie esse dia e guie a nossa vida também. Guie a vida também da nossa família. Abençoe esse ministério, abençoe todas as meninas, suas famílias. É o que nós queremos te pedir em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, eu não sei se Catiane, você já comentou sobre a mulher que eu vou falar? Não, né? Bom, então, eu já disse bom dia, né? Então, desculpa se eu não falei bom dia para todos, tá? Então, a mulher que nós iremos meditar um pouquinho nessas primeiras horas da manhã é sobre Eva, né? E eu fico pensando assim, Eva foi uma mulher que pense que ela sabia assim o propósito assim bem claro sobre a vida dela. Porque Eva, ela ouviu do próprio Deus. Então, pensa uma pessoa que não tinha dúvidas, era Eva, né? E eu sempre fico imaginando, quando eu falo de Eva, eu fico imaginando aquela mulher incrível, linda, sabe, maravilhosa, aquela mulher esculpida, que algumas pessoas até, né, às vezes falam assim, uma Barbie, né? Mas eu imagino uma coisa incrível, né? E ela ouviu do Senhor, né, desde que foi criada, o propósito para a vida dela. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia. Não tem muitas coisas sobre Eva na Bíblia, mas é o suficiente para a gente tirar muitas lições práticas para nós também. Eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso a partir do 18, que fala primeiro sobre a formação dela, né? Antes da gente ler o verso, você sabe do contexto um pouco, né? Deus criou o mundo, no sexto dia fez o homem, a sua imagem. E a Bíblia diz que, lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, que Adão, né, conheceu aquele lindo lugar que Deus havia preparado, tudo perfeito, viu os animaizinhos, deu nome aos animaizinhos, né? O galo, a galinha, todos os animaizinhos, e via ali que tinha um parzinho, né? Era o macho, a fêmea, e ele foi, com o tempo, né? Imagino que foi um trabalho, né? Imagino todos os animais, e eu acho que ele se sentiu só. Ele viu que não tinha nem ninguém assim para ele compartilhar a vida, para dividir o lanchinho da tarde. Assim, sabe uma pessoa, sabe, para fazer parte da vida? Ele se sentiu só. Ele teve a necessidade de ter uma companheira. E interessante, Deus é muito sábio. Deus permitiu primeiro que houvesse essa necessidade para depois formar Eva. Deus já sabia, né? Mas queria que Adão sentisse falta de uma esposa, de uma companheira. E no verso 18 diz assim, na minha versão, diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Em algumas versões está falando idônea, né? Verso 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria.
e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou-a até ele. E o homem disse, ó, a primeira cantada, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E ela ficou apaixonada com essa primeira. Brincadeira, gente. Aí, por isso o homem deixou pai e mãe, se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A Bíblia começa contando aqui a história, né, de como ela foi formada, da necessidade de Adão, né, de ter uma companheira. Daquele primeiro momento, eu imagino, né, ele deve ter ficado impressionado, imagino que ela era muito linda, né, e as primeiras palavras, né, que eu até falei da cantada, mas assim, a história, a gente sabe que não é muita coisa que está registrada, mas não termina aqui. E lógico que não foi imediatamente que ela foi formada, né? Às vezes a gente pensa assim que foi tudo assim muito rápido, tipo assim, mesmo instante, mesmo não foi assim registrado. E tem alguns livros assim inspirados por Deus, mostra, né, essa comunhão, Deus vindo ao jardim e tinha contato com esse casal que estava numa casa perfeita, né? Não sei se vocês sonham numa casa assim, ai, fica sonhando com a casa, mas eles moravam num lugar perfeito. Tinha Deus como pai, a companhia dos anjos também. Só que em um momento muito triste, ela sabia do propósito, né? Eva, essa palavra, esse nome Eva, que Adão deu o nome, né? O nome de se chamar varoa, e ele deu esse nome de Eva. Eva significa vida, né? Aquela que dá vida. E ela teve esse propósito, né, de ser companheira. Interessante, tem muitas palavras, tem muitas pessoas que ficam assim indignadas já com esse negócio, né? Como assim, uma pessoa para servir para outra, né? E acha isso muito pequeno, muito baixo para o papel de uma mulher. E idônea, eu fui procurar o significado de idônea, tem um significado assim, é usado para descrever alguém que é adequado, qualificado ou apropriado. Então, ela foi uma pessoa qualificada, adequada para ser companheira de Adão, mas para ter uma vida também. Deus criou Eva para também ter vida, para também ser ativa, para ser uma pessoa também amada e muito especial. A Bíblia não dá margem que Deus ama mais os homens do que as mulheres, de que Deus olha para os homens, não olha para as mulheres. Não. Jesus aqui na Terra, ele deu muita atenção, mesmo vivendo numa sociedade onde marginalizava, não ouviam as mulheres, nem olhavam para as mulheres, praticamente. E, e Deus, Jesus aqui na Terra, né, Deus, ele mostrou cuidado, a proximidade, busca de salvação a essas mulheres. Então a gente pode ver que as mulheres são muito importantes para Deus também. Mas como eu havia falado, essa história, infelizmente, tem um ponto muito triste. E é esse ponto que eu gostaria de meditar muito com vocês nessa manhã. Porque Eva sabia do propósito dela, que era viver naquela casa linda, naquele lugar lindo, de ser a mãe de uma descendência, sabe? Filhos perfeitos, sabe? Eu tenho duas filhas. E a gente sabe, eu não cobro a perfeição delas, porque eu lembro de mim, eu não sou perfeita. Mas assim, ela ia ter filhos perfeitos no mundo sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sabe? Sem ficar com o menino doente, sem ficar com o menino assim, que a gente fica com medo que ele vai morrer. Então, ela estava nesse contexto incrível, maravilhoso, de eternidade, e só que assim, ela sabia dos propósitos, mas ela foi, ela errou, né? E essa manhã eu gostaria de meditar sobre isso, sabe? Quando a gente começa a entender o propósito de Deus para a gente e esses propósitos são frustrados
porque tomamos decisões erradas, porque aconteceu coisas que você não tinha pensado direito e decidiu pelo lado errado, sabe, sem entender, pela ingenuidade, ou então às vezes nem muito por ingenuidade, às vezes por curiosidade, para experimentar coisas diferentes, novas. E a Bíblia relata que isso foi mais ou menos o que aconteceu com Eva. No Gênesis capítulo 3, Deus havia falado que do jardim Eva poderia, eles poderiam se alimentar, imagine aquelas frutas incríveis, sabe? Todas doces, suculentas, maravilhosas. Mas havia um fruto de uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam comer dele. E essa foi uma prova para eles de saber da lealdade, né? Deus deixou que eles tivessem liberdade de escolher. Isso é incrível, nós estamos até estudando a lição da Escola Sabatina, está falando um pouquinho sobre isso, sobre essa liberdade, esse livre-arbítrio, que Deus deixou liberto para a gente escolher, né? E o verso, capítulo 3, no capítulo 3, começa a falar de um encontro, né? Eva estava ali andando pelo jardim. Ela, no início, ela imaginou estar segura. No capítulo 3, 4 do livro História da Redenção, enriquece alguns detalhes e diz que ela, em um momento, se sentiu, sabe, estar segura. No início, achou meio estranho, mas depois assim, eu tô segura, eu sei andar por aqui, sabe, eu sei o que eu tô fazendo. E em um momento ela encontrou uma serpente, que era um animal incrível, mas até o momento ela sabia que nenhum animal falava, só que a serpente começou a falar com ela. A gente sabe quem era a serpente. E ela poderia ter saído, ela poderia ter procurado o esposo dela, ela poderia ter feito alguma coisa dessa, mas ela ficou encantada com aquilo e deu ouvidos à serpente, deu ouvidos a Satanás. E Satanás começou a colocar dúvidas em relação àquilo que Deus havia falado para ela, diz assim, ó, não, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, diz o final do verso 1. Então a mulher respondeu assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E só que assim, a serpente estava ali próximo, pegando do fruto, e a serpente parecia estar incrível, né? Porque ela não falava, estava falando, e ela ficou encantada com aquilo, e ela começou assim, e se a serpente tiver razão, né? E se a serpente, né, inteligente, ela falava, pegou o fruto, começou a falar, e Eva ficou encantada com aquilo, e a gente sabe a história que aconteceu, ela ficou encantada, querendo chegar a uma posição superior, alcançar coisas que Deus sabe, que ela nem imaginava, mas que poderia alcançar, de ficar a um nível superior de sabedoria, de conhecimento, de chegar em uma fase assim mais elevada, vamos dizer assim, e ela pegou o fruto. Interessante, no livro História da Redenção, é, ela não recebeu consequências assim imediatamente, né? Vamos dizer assim, né? Deus disse que ela ia morrer. E no livro História da Redenção, no capítulo 4, na página 35, diz assim: é muito forte o que falou em relação a Eva, porque Eva, depois que ela comeu do fruto, ela foi correndo para o seu esposo. Foi contar as novidades, né? Sabe quando a gente tem uma coisa para contar? E tem uma citaçãozinha na página 35 que diz assim: então, logo Eva desobedeceu, tornou-se um poderoso agente de Satanás para ocasionar a ruína do esposo. Imagine, ela se tornou um agente de Satanás para a ruína do esposo. É interessante porque, assim, Eva foi totalmente enganada. Mas, assim, Adão, quando viu Eva vindo, sabe, de uma maneira assim, sabe uma pessoa que tá trazendo uma novidade para você, cheia de alegria, de entusiasmo, quando ele viu o fruto na mão dela, ele ficou muito triste, ele se sentiu um pouco culpado de ter deixado ela só que ela estava parecendo assim, com tanta alegria, tudo assim, ele se sentiu culpado, e ouviu, né, ela falar isso, e ele ficou pensando assim, mas
Não aconteceu nada com ela. Ela tá irradiante. E será que eu vou perdê-la? E ele ficou pensando assim: não, eu não quero perder essa mulher. Eu amo tanto. E ele, sem desconfiando do que Deus poderia fazer, porque Jesus poderia ter vindo morrer só por Eva, viu? Se Adão escolhesse não desobedecer, só Eva, Jesus poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito alguma coisa para salvá-la. Eu acredito nisso. E só que assim, ele escolheu também. Se ela vai passar por consequências, eu também quero. E o Espírito de Profecia diz que ele pegou o fruto bem rapidamente e comeu também. E aconteceu uma escala de desastres. A gente sabe, eles perderam o lugar da habitação dele, que é aquele lugar perfeito. Eles começaram a ver sofrimento e morte. Eles começaram a ver aquele lar incrível, sabe? Eles saíram, né, um momento, eles saíram do lar porque eles não poderiam ter acesso à árvore da vida também, porque era um fruto, né, vamos dizer assim, um símbolo de um fruto, na verdade é Deus que dá imortalidade, mas assim, eles não poderiam ser pecadores eternos, e por isso que Deus, eles foram expulsos do jardim, por misericórdia de Deus, Deus não queria que o estrago fosse pior, né, mas assim, meninas, era uma mulher que sabia dos propósitos dela, só que ela viu através de escolhas erradas, sabe? Caindo, 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 e muitas coisas aconteceram. Não foi somente isso de perder o lar, de perder a eternidade, aparecerem rugas e muitas coisas, e velhice, e morte e sofrimento, mas ela viu também uma desgraça muito forte na família dela, quando houve morte entre os filhos. Vocês lembram da história de Caim e Abel? Pois é. Caim Caim matou seu irmão. Imagine tudo isso no lar. E viu seu filho tendo que sair como forasteiro por aí. E tudo isso naquele lar, daquela mulher que foi criada com um propósito. Meninas, como eu falei, a Bíblia não registra muita coisa da história de Eva. Mas assim, não foi o final da história de Eva. Apesar de dois sofrimentos, Jesus veio para restaurar Eva, para dar salvação para Eva. E eu imagino também, eu creio também, pela Bíblia, Deus, pela palavra, pelas promessas que estão nas palavras, Deus é capaz também de levantar todas as mulheres que em algum momento na sua vida viu também se cair, né? Viu também verem os propósitos de Deus sendo frustrados, sabe? Porque ela mesma escolheu, não porque Deus, mas sabe porque fez escolhas erradas, e isso tem gerado dois sofrimentos. Quem sabe eu estou falando nessa manhã para alguém que vê alguma situação por causa de uma escolha, às vezes nem por causa de sua má escolha, mas às vezes alguma coisa que aconteceu que você não escolheu, mas também presencia dois sofrimentos. Meninas, Jesus ele faz uma nova história. Nossa vida não se limita aos poucos dias que passamos aqui. Eu creio nisso. Às vezes, os poucos dias que a gente passa aqui é tempo assim de muita prova e sofrimento, mas não é o fim. Muito em breve teremos uma eternidade. E mesmo que hoje as coisas estão meio difíceis, porque você escolheu coisas ruins, às vezes sem pensar, às vezes por ingenuidade, às vezes sem conhecer, às vezes por precipitação, né? A gente às vezes é muito assim. Ou às vezes porque você não escolheu, mas acontecem coisas difíceis. Lembre-se que não é o fim da história. Lembre-se que o Senhor tem uma eternidade. Lembre-se que o Senhor ergue essas mulheres e ele firma o propósito. Realmente, Eva foi uma mulher que gerou, né? Somos descendentes, né? Somos descendentes dela. E, e apesar disso, ela recebeu uma mensagem especial do Senhor. Quando, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus foi ao encontro desse casal, Deus procurou essa mulher que havia quebrado esses propósitos, Deus procurou para salvá-la e resgatá-la mais uma vez, amém? A mesma coisa, o Senhor está buscando a nós, sabe? Que Ele não quer que a nossa vida termine dessa maneira, que vá se de mal a pior, mas Ele busca e chama de novo, sabe, para o nosso colo, chama para o colo dele, e diz assim: minha filha, você foi criada para algo especial. E Eva foi para ser mãe de uma grande nação, né, para ser companheira de Adão,
Mas eu imagino que Deus, assim como aconteceu, e a gente vê registrado na palavra de Deus, a gente vê hoje. Deus tem um propósito, às vezes, único e diferente para você, às vezes para mim, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, a gente não pode ficar comparando. Se Deus chamou Capieri para tal coisa, então para mim tem que ser a mesma coisa. Não, Deus, ele mantém essa individualidade, ele respeita isso. E é importante a gente conhecer, a gente conhece, sabe como a gente conhece o propósito de Deus para a nossa vida? Quando nós temos comunhão com Ele. Ele começa a mostrar, ele começa a falar através da palavra, por isso que ela não deve estar fechada. Nos momentos de oração, ele começa a falar conosco. E isso fica tão claro, sabe, para nós, meninas. Isso fica muito claro. E isso é muito importante. É muito importante que a gente entenda, tá? Porque haverá momentos difíceis. E quando a gente sabe que fomos chamadas, de quem somos filhas, do propósito que Deus tem para a gente, sabe? Os momentos difíceis, eles se tornam mais fáceis. Minha filha começou a fazer faculdade, começou essa semana as aulas, e eu falei assim, né, Gi, né, a mais velha. Eu disse, Gi, é muito importante você saber por que você está fazendo, sabe? Por que você está fazendo esse curso. Porque haverá muitas dificuldades e desafios. E a mesma coisa eu digo para vocês, meninas, sabe? É muito importante você saber o propósito também que Deus tem para você, o chamado, que você é amada, que você, sabe, Deus tem muito interesse pela nossa salvação. Isso acalenta, isso nos dá força, sabe, para os momentos difíceis, acalenta, nos dá segurança, sabe, de que mesmo que hoje esteja difícil, o Senhor vai continuar guiando, o Senhor vai continuar cuidando, e isso, isso dá força, dá fortaleza para nós. Eu acredito assim, que mesmo frustrando poucos planos de Deus, Deus deu liberdade nisso, mas assim, ela encontrou novamente o Não propósito. ouviu falar, Ela não? encontrou... Oi? Ah, acho que alguém está com o microfone aberto. Então, ela encontrou novamente o propósito, sabe quando, em que momento? Quando Deus foi no jardim buscá-la, ela lembrou que era amada, que apesar de ter errado, Deus não havia abandonado ela. Quando Deus começou a falar algumas coisas que aconteceriam, né? E foi várias coisas, né? Adão haveria de comer agora o pão, né? Através do suor do seu rosto, então haveria de ter que. Aquele trabalho, a gente sabe, né? É trabalho, né? Para a gente se manter, para a gente manter vivo. Eva começou a ter dores, né, de parto. E outra coisa que foi falada, que foi esperança de Eva, e é também a nossa esperança, que a cabeça da serpente seria esmagada. Uau! Então ele disse assim: olha, Satanás, você vai ter fim, porque haverá aquele que irá se levantar aqui na terra, onde vai fechar seus planos e vai conceder salvação de novo para os meus filhos, para Eva, para Adão e também para mim, para você. Amém? Isso é incrível. Então ela encontrou o propósito dela quando ela se voltou-se para Deus, sabe? E a gente precisa encontrar isso. Se a gente caiu, se a gente percebe assim, tá assim, num poço, sabe assim, se a gente não consegue mudar a situação, mas a gente encontra o propósito em Deus. Deus é capaz de nos tirar desse poço, seja ele como estiver, sequinho, quem sabe, às vezes a pessoa até se acostuma com o poço, né? Já que eu tô aqui, então eu vou florir meu poço, né? Mas Deus não criou a gente para isso. Deus não criou para isso. Não foi o propósito dele. Ele criou ele criou para sermos salvas, redimidas, resgatadas, porque somos amadas. E Ele tem uma eternidade para nós. Irmãs, essa é a minha mensagem, sabe? Não é a mensagem minha, é a mensagem da palavra de Deus. Mas, assim, se você não tem entendido os propósitos de Deus, busque primeiro a Ele. Eva tinha esse contato com Deus. A gente precisa ter para saber, para ouvir os propósitos dele, para saber quem somos e para que fomos criadas. Isso faz diferença, viu? E mesmo, outra lição que nós tiramos de Eva, que mesmo que as coisas não tenham andado, em algum momento desandou por causa de más escolhas, algumas coisas. Mais uma vez, no Senhor podemos encontrar esse propósito. E ele é capaz de nos tirar do poço,
abrir os nossos olhos para enxergar verdades eternas que fazem muita diferença. Então, minha amiga, eu espero que você também, que eu também, a gente possa cada vez encontrar esses propósitos do Senhor e possamos ajudar outras meninas. Eu penso não somente em nós, mas outras meninas ao nosso redor que têm sofrido por não entenderem, por não se verem com a ótica do céu, sabe? A gente precisa lembrar as nossas amigas, os nossos familiares, que eles são amados também, são especiais, e do propósito que o Senhor tem de salvação para a vida de cada um deles. Eu não sei se, eu acho que vai terminar daqui a pouquinho, né? Mas eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Você quer orar comigo? Para que Deus revele os seus propósitos para a nossa vida, para mesmo se nós estivermos caindo, que o Senhor nos perdoe, nos levante mais uma vez, e que Ele possa, e possamos encontrar de novo esse propósito, Ele possa nos erguer e a gente possa a gente possa continuar seguindo. Vamos? Então vamos orar. Amado Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada porque assim como o Senhor ergueu a vida de Eva, depois de ter visto tanta dor e sofrimento por causa de más escolhas, o Senhor perdoou, o Senhor amou, resgatou e prometeu um libertador para a vida dela. Assim como também o Senhor nos criou com um propósito especial. E mesmo se nós tivermos caído, estamos num poço que parece sem fim, sem salvação, o Senhor nos ergue, Senhor, por favor. Nos lembre os propósitos que o Senhor tem para nós. Nos revela isso. E que possamos seguir juntos. Nós não queremos seguir sozinhos, Senhor. Nós não temos autonomia, nós não temos sabedoria. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa dar conosco também. Nos ajuda também a erguer as mulheres, as pessoas que estão ao nosso redor, que também estão caídas, que não conhecem, ou se estão desanimadas por alguma situação. Cuida delas também, cuida também de cada um de nós. Abençoa, seja com a nossa vida, abençoa nosso dia, abençoa a nossa vida, nossa família. É o que nós esperamos te pedir em nome do nosso amado Jesus. Amém.